de 1920 a 2015. Depois que a Assembleia de Deus foi oficializada em Natal, no ano de 1918, os irmãos que ali congregavam sentiram um ardente desejo de levar as boas novas do Evangelho Pentecostal aos seus familiares conterrâneos que moravam no interior do estado. Na cidade de Nova Cruz não foi diferente. Convertido em Natal, o pai do pastor José Menezes chegou à cidade de Nova Cruz e recebeu da parte de Deus o desejo de anunciar o Evangelho nessa cidade. Para tal, escreveu uma carta ao seu filho, abrindo-lhe todo o coração concernente a esse negócio. Quando o irmão José Menezes leu a carta, um grupo de irmãos, Francisco Sotero e sua esposa, Inácio Galvão, Alfredo Galvão, Emerita Galvão, Amália e Cecília, dispuseram-se a acompanhá-lo à cidade de Nova Cruz, a fim de realizarem o primeiro culto pentecostal. Com a chegada da caravana de Natal, a casa da família Menezes, afluiu uma grande multidão calculada em mais de 1000 pessoas que ocuparam a rua inteira para ouvirem a explanação da palavra de Deus pelo pastor José Menezes, que tomou como base o Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. 5 famílias receberam a Cristo como único e suficiente Salvador naquela ocasião. Sendo assim, fundada oficialmente a Assembleia de Deus em Nova Cruz, era o dia 25 de maio de 1920. Apesar das muitas perseguições que sucederam, Deus estava no comando dessa obra. E 3 meses depois, a igreja já contava com cerca de 90 crentes. O desafio emergente era um espaço apropriado para se congregarem, mas o Deus que havia começado a boa obra a aperfeiçoaria ao fim. Nesse mesmo período, chegavam a Nova Cruz alguns comerciantes vindos do norte do país, a fim de se estabelecerem aqui na cidade. Dentre eles estava o irmão Silvio Maciel, que havia se convertido no Amazonas, e quando viu a prosperidade do Evangelho em terra novacruzense, se dispôs a doar um terreno e ajudar na construção do primeiro templo que, inclusive, se constituiria no maior e mais bem construído até então. Esse fato, repercutido em todo o Brasil, ocorrido no dia 9 de abril de 1922. A partir de então, a mensagem do Evangelho foi sendo ainda mais propagada. Jesus foi operando milagres, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, aleluias, e a obra sempre crescendo. Vieram os batismos nas águas, que geralmente eram realizados no rio Curimataú. O primeiro deles teve como oficiante o pastor José Moraes. Hoje, comemoramos 95 anos de história cuja prosperidade é notória e palpável na abençoada Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nova Cruz, que conta com aproximadamente 800 crentes em todo o município, distribuído na igreja sede e mais 12 congregações, que inclusive algumas delas dispõem de pastores com tempo integral, como é o caso das comunidades do Juriti e Maranhão. Salientamos que para isso Deus levantou ao longo desses anos pastores que se dedicaram em cumprir na íntegra a primeira mensagem bíblica pregada em solo novacruzense pelo pastor José Menezes,
que teve como substituto, anos depois, o pastor José Batista. O terceiro pastor foi Gerson Cajazeiras. O quarto, José Cajazeiras. Nessa época, já era início da década de 1950, quando a Convenção de Pastores enviou o pastor Francisco Taveira, que ficou até 1961, sendo substituído pelo pastor João Vieira, que permaneceria até 1969, quando se mudou para a cidade de Macaíba, ocasião em que o pastor Francisco Taveira, que estava em Macaíba, retornou para Nova Cruz, a fim de pastoreá-la pela segunda vez, permanecendo até 1972. O oitavo pastor a liderar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nova Cruz foi o pastor João Sobrinho, que permaneceu até 1974, sendo substituído pelo pastor Alfredo Galvão em junho de 1979. Assumiu a liderança o pastor de Jesus Gomes de França. Em 1986, chegou o pastor Firmino Luiz da Silva, que até pouco tempo atrás estava em nosso convívio. Em agosto de 1990, a igreja receberia aquele que exerceu o mais longo ministério aqui. Tratava-se do pastor Francisco Paulo dos Santos, que permaneceria até o ano de 2006. Aproveitamos para parabenizar o pastor Francisco Paulo, que, assim como a nossa igreja, completa em 2015 95 anos de idade. Em 2006, assumiu a liderança da igreja o pastor Miguel Adelino dos Santos, que permaneceu por 4 anos, sendo substituído em 2010 pelo pastor Ivan Gonçalves de Oliveira. Atualmente, o líder da Assembleia de Deus em Nova Cruz é o pastor Francisco Flávio Epifânio, sendo este o 15º obreiro enviado por Deus, o qual, não diferente dos demais, tem contado com a aprovação divina e a obra do Senhor muito tem prosperado em sua gestão. Finalizamos parabenizando todos os irmãos e irmãs que fazem a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nova Cruz, e dizendo, como você, como eu, como nós, e assim como o profeta disse, o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?